Quer aprender a fazer a melhor cuca de banana com farofa? Vou te ensinar essa receita tradicional da região sul do Brasil e que faz muito sucesso. Sempre que eu faço, eu vendo e todo mundo elogia muito. Nós vamos começar fazendo então uma esponja para nossa cuca. Aqui eu tenho 300 ml de água morna. Eu vou colocar na bacia. Aqui também eu tenho 100 gramas de açúcar. Pode ser o refinado, pode ser o cristal. Vou misturar na minha água. Vou mexer de leve para dissolver um pouco do açúcar. E em seguida eu vou acrescentar o fermento. Precisa ser o fermento biológico para essa receita, tá? Estou utilizando 15 gramas de fermento biológico. Eu vou acrescentar na minha água com açúcar, misturar e vou deixar descansar por mais ou menos 5 minutinhos. 5 minutinhos de descanso já vai ser o suficiente. Você vai ver que ele vai formar uma esponjinha por cima. Eu já volto para te mostrar como ficou a nossa esponja. Passados 5 minutinhos, agora vamos continuar a receita. Enquanto a minha esponja descansou, cresceu, olha, gente, como ficou bem esponjoso, né? Eu separei os demais ingredientes, então eu vou acrescentar aqui aos poucos. Vou começar adicionando aqui 2 ovos. Lembrando que a receita certinha também vai estar na descrição do vídeo, tá? E vou acrescentar aqui 4 colheres de sopa de óleo. Esse eu uso na colher mesmo, tá, gente? Nunca pesei ou medi em ml, não. Dou uma misturadinha. Vou acrescentar também uma pitadinha de sal. Mais ou menos 8 gramas de sal, uma pitadinha, tá? O sal tem a função de realçar os sabores, né? E agora eu vou começar acrescentando aqui a farinha de trigo. Aqui eu separei mais ou menos 400 gramas. E eu vou colocando ela aos poucos até dar o ponto da massa. Depois eu mostro para vocês se foi o suficiente ou se sobrou farinha. E deixo a quantidade que eu utilizei na descrição do vídeo, também na receita. Coloco aos poucos, misturo, coloco mais um pouco, misturo. E assim eu vou fazendo até chegar no ponto que eu preciso da massa de cuca. Gente, essa cuca é maravilhosa, perfeita para combinar com café da manhã, café da tarde. Muito, muito deliciosa mesmo. Faça aí que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aqui você vai dando uma breve sovadinha com a colher mesmo, porque ela precisa desenvolver um pouquinho do glúten para dar a liga, né, da massa, tá, gente? Então você pega a colher e mexe mesmo. Dá para fazer na batedeira? Dá. Principalmente se você tiver uma planetária, né, uma batedeira um pouco mais resistente, porque a massa da cuca ela é mais pesadinha um pouco. Mas dá para fazer sim. Eu faço à mão, porque eu acho que o resultado fica super bom. É uma massa rápida e fácil de fazer. Então, não vejo necessidade de utilizar a batedeira, mas dá pra fazer sim, tá? Gente, aqui utilizou quase toda a minha farinha, sobrou esse pouquinho aqui, tá? Mas você pode reservar aí as 400 gramas, porque vai depender um pouquinho também da farinha que você estiver utilizando. Quanto mais umidade a massa em si pedir, né? Você vai colocando, mas é mais ou menos isso. 390 a 400 gramas, tá? O ponto da massa que eu preciso é esse. Ele é cremoso. Dou uma batidinha com a mão mesmo, com a colher, pra ele pegar essa liga, né? Mas ele fica uma massa cremosa, tá? A minha forma está com desmoldante caseiro, está untada, né? Com desmoldante caseiro, que já tem a receitinha aqui no canal. Pedi aí pro editor deixar nos cards, né? Super fácil de fazer, tá? E é perfeita para untar aí as suas formas. Então, use e abuse. E aqui, gente, com a colher, você pode ver que ela fica uma camadinha
bem fininha de massa, porque essa massa ela vai crescer. Lembrando que eu estou utilizando fermento biológico, né? O fermento de pão. Então ela vai crescer, vai ficar uma massa lindona. E a cuca ela não pode ficar tão maçuda, né? Tem que ter um equilíbrio aí de massa e farofa. Então não precisa colocar muita massa nela, não. E aqui, gente, eu estou montando a minha farofa. Acabei esquecendo de gravar no início, me perdoem. Mas eu coloquei 130 gramas de farinha de trigo e 150 gramas de açúcar. Pode ser o açúcar refinado, o açúcar cristal, da sua preferência, tá? E vou adicionar também 2 colheres de margarina. 2 colheres bem cheias. Vai dar mais ou menos 60 gramas de margarina. E também, essa parte é a gosto, tá? Mas eu vou acrescentar um pouquinho de canela em pó. Lembrando que essa é uma cuca de banana, né? Com farofa. Ela fica maravilhosa. Eu deixo pra cortar as bananas bem na hora de montar, pra ela não ficar escura, né? Aí você começa a misturar com a colher mesmo, gente. Estou utilizando a mesma bacia que eu fiz a massa, tá? Não tem problema, não lavei, porque é os mesmos ingredientes, né? Então não tem problema nenhum. Agora nós vamos literalmente pôr a mão na massa, porque a cuca verdadeira é aquela que você põe a mão na massa mesmo, né, gente? Agora eu já coloquei aqui todos os ingredientes e eu vou dar uma misturadinha com a mão mesmo. Você faz esse movimento aqui, você pega uma certa quantidade e vai esfarelando bem de leve, para ela ficar essa farofinha mesmo. Aqui então eu já separei 4 bananas. Estou utilizando a prata porque ela está bem madura, mas também pode ser a nanica, eu acho ela mais docinha, tá? Mas como eu tinha a prata em casa, estava no ponto ideal, madura, né? Pra mim eu vou utilizar essa mesmo. Você pode cortar ela de comprido, fatias, ou você pode cortar ela redondinha também, como você preferir, tá? A espessura é da sua preferência, tá, gente? Só colocar por cima mesmo, tá? Nossa banana é bem espalhadinha. Agora nós vamos colocar, então, a farofa por cima. Aqui eu vou utilizar a própria colher mesmo. Pego uma colherada e vou espalhando por cima. Bem aleatório mesmo, tá? Se a sua farofa ficar muito úmida, você perceber que ela tá muito molhada, você pode corrigir aí o ponto adicionando um pouquinho mais de açúcar e um pouquinho mais de farinha de trigo, tá? Por isso é legal ir colocando sempre os ingredientes aos poucos, né? Principalmente aí a margarina, pra você ir vendo o ponto, tá? Mas se você perder e ver que ficou muito úmido, a minha quase passou do ponto. A margarina estava bem em temperatura ambiente, né? Bem molinha, e ela quase passou do ponto, tá? E assim ficou a nossa cuca. Agora eu vou deixar ela descansar por 15 minutinhos, ela vai dar uma crescidinha. Nesse meio tempo, agora eu vou ligar o meu forno para pré-aquecer, tá? Eu vou cobrir ela apenas para ela não ressecar, para não ter risco de cair nada em cima e deixar descansar por 15 minutinhos. E a nossa cuca já descansou por 15 minutinhos, ela deu uma leve crescidinha. Então, nesse tempo, eu já aproveitei para aquecer o meu forno e agora eu vou levar para assar no forno a 180 graus por mais ou menos 35 a 40 minutinhos. Já volto para te mostrar como essa belezinha fica, tá bom? Aguarda aí que eu já volto. Já assou, gente, ela está maravilhosa. E agora eu vou cortar. Ela é uma cuca grande, então eu vou cortar ela e vou dividir ela em 2 unidades. Ainda vai sobrar um pedacinho, porque as minhas
forminhas são essas. Esse é o tamanho padrão que eu vendo a cuca aqui. Então, primeiramente eu vou cortar ela das laterais, soltar das laterais. E depois eu corto ela conforme o tamanho já das minhas bandejinhas. Essa forma aqui, ela me rende 2 unidades, né? 2 bandejinhas, tá? Gente, essa é uma fatia, uma porção, né, da cuca pronta. Ela fica baixinha mesmo, com bastante farofa, com bastante banana. Tá lindona, né, gente? Tá uma delícia. Se vocês soubessem o aroma que tá aqui, gente, fantástico. É uma porção bem generosa, tá? Além da normal que o pessoal vende aqui, ela é um pouquinho maior ainda. E serve tranquilamente aí várias fatias. E aí sobrou alguns pedacinhos aqui, a gente acaba consumindo, né? Olha só, gente, como ela fica por dentro, super fofinha a massa. Uma cobertura maravilhosa também. E super, super deliciosa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Tem muito conteúdo bacana aqui para mostrar para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!